João, capítulo 7. Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Versículo 46. Além de relatos inéditos, o Evangelho segundo João também aborda a grande dificuldade enfrentada por Cristo entre os judeus e entre a sua própria família, de forma que nem mesmo seus irmãos criam nele. Esquecemos que os sofrimentos de Jesus não foram limitados à via dolorosa e à cruz, mas que em todo o seu ministério ele sofreu rejeição, perseguição e inúmeras ameaças. Muitos advogam hoje sobre o Evangelho de Cristo como se fosse o Evangelho que facilmente se harmoniza com qualquer crença e estilo de vida. Deixam, porém, de perceber ou simplesmente rejeitam o fato de que as palavras de Jesus eram constantemente refutadas e seus ensinamentos considerados um escândalo para os judeus que procuravam matá-lo. A festa dos tabernáculos fazia parte das festas anuais de Israel, sendo a última festa após o dia da expiação. Tinha a duração de 7 dias e celebrava o cuidado de Deus no período das colheitas, bem como lembrava os 40 anos em que o povo habitou em tendas no deserto, de modo que passavam os 7 dias de festa habitando em cabanas. Era um período festivo muito aguardado e seria a oportunidade perfeita de ampliar o ministério de Jesus e torná-lo conhecido em público. Sua discrição em realizar muitos dos seus feitos em oculto parecia incomodar seus irmãos incrédulos. Não compreendendo a missão de Cristo e a perfeita harmonia entre ele e o Pai, não aceitavam seu modo de vida, compassivo, paciente e humilde, nunca buscando reconhecimento ou aplausos, mas sempre submisso à vontade de Deus e plenamente comprometido com a verdade, ainda que odiado pelos opositores. Era impossível ouvir Jesus e não ser impactado por suas palavras e modo de falar. Ele destoava de todo o povo em graça e virtude. Replicava as Escrituras com a autoridade como de um regente celestial. Para os que criam, havia paz e um firme desejo por uma nova vida. Para os incrédulos, havia ódio e um firme propósito de silenciar aquele que condenava os pecados que eles tanto amavam. É nesse sentido que o Evangelho de Cristo se torna em espada. Cria-se uma nítida divisão entre os que aceitam viver para a glória de Deus e os que vivem procurando a sua própria glória. Após a sua declaração, "Eu sou o pão da vida", João capítulo 6, versículo 48, Jesus sofreu uma rejeição em massa. Agora ele declara: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." Pão e água se fundem naquele que é o único capaz de saciar as nossas mais vitais necessidades. A hora ou o tempo a que Jesus se referia se tratava da consumação de sua obra na terra. O Senhor é Deus de ordem e decência, não fazendo nada sem que esteja previamente estabelecido em seu plano salvífico. Ele também não faz coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, estão experimentando do que o Salvador experimentou e sendo preparados para enfrentar a mais terrível oposição. Semelhante a Jesus, do interior dos filhos de Deus fluirão rios de água viva, e perante as autoridades suas palavras causarão grande admiração e espanto. Do menor ao maior dentre eles, todos manifestarão fluente e claro conhecimento da verdade e coerência no que professam e vivem, porque estarão cheios do Espírito Santo. Amados, Deus nos deixou a sua verdade presente,
através do ministério profético de Ellen White. Ensinos que divergem tanto da realidade em que vivemos, que chegam a incomodar os que ainda não entenderam o seu vital objetivo: exaltar a Cristo como o nosso único meio de salvação. Pois Cristo ama a sua igreja, e foi por amá-la que a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios capítulo 5, versículos 25 ao 27. Como Jesus o foi, se perseverarmos em fazer a vontade de Deus revelada para os nossos dias, certamente também sofreremos perseguições. Que o Espírito Santo nos santifique a cada dia e nos conceda a sabedoria e a prudência tão necessárias para que sigamos os passos de Jesus com fé e perseverança até que Ele volte. Oremos, amados. Nosso Deus e Pai, muitas vezes somos confrontados simplesmente por fazer a Tua vontade, mas como Jesus, podemos perseverar nesse sentido, crendo que o Senhor nos dará a coragem e a força de que necessitamos. Retira do nosso coração qualquer desejo por reconhecimento humano, que do nosso interior, porém, fluam rios de água viva, a atuação do Teu Espírito, para que a nossa vida glorifique a Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, perseguidos por causa da justiça. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.